Fala galera, nós estamos aqui hoje com o Rodrigo, da Missão Intensidade, né? Eu sou a Tati Nascimento, vou falar hoje com vocês através do canal da Rede Cristã de Empreendedores e a gente vai conhecer um pouquinho do Rodrigo. Muito bem-vindo, Rodrigo. Fala um pouquinho para nós sobre a sua história de empreendedorismo, como que começou esse projeto lindo que acontece hoje. Bacana. Tati, obrigado pelo convite. Imagina. E estar aqui a gente poder conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente tem feito, que a gente tem realizado através da Missão Intensidade. Então, obrigado. Galera, espero aí que vocês gostem aí do bate-papo. Aí a gente tem bastante coisa boa para conversar aí. Tati, a minha mãe, né, ela veio de Minas Gerais para cá, aquela família retirante, né, que vem de Minas Gerais com os pais, os irmãos, então ela vem e aqui ela se casa em São Paulo, né, ela se casou e no primeiro casamento dela, meu pai era alcoólatra, violento, agredia bastante ela me conta um fato de que uma noite de chuva ele colocou ela para dormir na casinha do cachorro, assim, eu não esqueço ela falando isso comigo. E aí, devido a essa situação, ela se separa e volta para Minas Gerais. E aí ela volta comigo e com a minha irmã mais velha. E aí a gente retorna para Minas Gerais. Chegando lá, ela se casa novamente. Aí ela se casa com um homem que era viúvo, tinha 4 filhos e ela separada tinha 2. Como se não bastasse, eles têm mais uma. Então a gente cresce numa família de 7 filhos. Grande, gostosa, né? E eu bem pequeno, né? Eu tinha por volta de 2 anos de idade. Então, no caso, esse segundo homem, que é o meu pai, hoje é quem eu chamo de pai, quem me criou, até então não era alcoólatra e ele se torna um alcoólatra também. Puxa, Então a minha mãe vai para um segundo casamento, com a questão do alcoolismo, e um homem agora mais violento, que além de bater nela, quebrava as coisas em casa. E eu cheguei a presenciar ele quebrar o dente da minha mãe, bater, dando soco na boca dela. Quantos anos mais ou menos você estava, Rodrigo? Então, praticamente a vida toda, enquanto eu fiquei em casa, eu acompanhei isso, né? Então, eu saio de casa com 20 anos. Então, até os 20 anos de idade, teve uma recorrência, né? Então, eu cresci vendo essas cenas de meu pai bater na minha mãe, quebrar as coisas em casa, jogar panela de comida no chão. O meu pai, quando ele... em meio a essa situação toda, a gente também convivia com a questão da fome, não daquela passar fome drasticamente, mas de não ter que comer. Por várias vezes, chegar a hora do almoço e não ter almoço, chegar a hora da janta e não ter janta. E a minha mãe sempre foi essa mãe, coisa de mãe, né, de guerreira, tal, principalmente de periferia, né? Então ela chegava de manhã, não tinha café, não tinha almoço, ela falava, ó, eu vou trabalhar, e ela saía, fazia uma faxina, alguma coisa. E aí ela chegava em algum momento do dia com feijão, com uma farinha, com arroz e ela fazia. E eu lembro até hoje que um dia, ela me chega em casa assim, umas 18, 19 horas, a gente tinha ficado o dia todo sem comer. Em Minas, morava em Minas, em casa tinha muito pé de árvores, né? Abacate, goiaba, essas coisas. E a gente comia muita goiaba verde, com sal, tal, porque a gente não tinha muito o que comer. E eu lembro que um dia ela chegou e minha mãe fazia um feijão com farinha, que era sensacional, assim, era uma coisa que cheirava, era gostoso. Todo mundo naquela expectativa, e eu lembro que ela fez. E assim que ela terminou de fazer, o meu pai chega bêbado e agride ela e joga a panela de feijão com farinha pro chão. Então imagina, 7 crianças querendo comer, morta de fome o dia todo. Então essas coisas assim, elas ficaram marcadas de certa forma, né, ao longo da minha infância, adolescência. Essa questão da habitação, né? Durante muito tempo a gente morou em um cômodo com banheiro, né? Eu falo que a gente não tinha privado, a gente tinha um cano, e aí a gente fazia as necessidades no cano, jogava água e tampava com uma lata para o cheiro não voltar, né? À noite a gente dormia na casa dos tios, dos vizinhos, porque em casa não dava para dormir todo mundo. Então a gente se dividia para dormir, os irmãos, e durante o dia a gente via para casa. E é isso, e aí em meio a tudo isso... E esse casamento da sua mãe perdurou um tempo? Até hoje praticamente, eles ainda tem uma relação entre tapas e beijo, é claro que não tem mais a questão da agressão física, né? Os filhos cresceram também, né? Mas tem uma relação profunda de amor, um amor inexplicável, né? Porque não tem onde a violência não tem amor, né? Mas enfim. Compaixão, né? Eu acho que é muito isso, né? Perdoar muitas vezes. Mas guerreira tua mãe. Minha mãe é sensacional, minha mãe minha referência de vida. E você fala ainda que ela saía, né, para fazer faxina, trabalhar, tal. Então não era nem questão da provisão que ele provia algo para vocês.
era algo que ela tinha ali no relacionamento mesmo com ele, né? Porque geralmente tem alguns casos que a gente vê de tipo assim, a pessoa é agredida ou um abuso psicológico e tal, mas aquela figura ali é o provedor do lar, então a pessoa acaba se submetendo a algumas coisas porque tem ali o alimento e tal, e aí não sai desse cenário, né? Não tem forças para sair desse cenário naquele momento. Mas a sua mãe, ela mesma provia as coisas para vocês e mesmo assim ela continuava nessa condição, né? Sim, sim. Caramba. Ela sempre trabalhou, tanto que a minha mãe, por diversas oportunidades, ela se separou do meu pai, né? Separava, saía de casa, levava a gente, e ela trabalhava e, teoricamente, ela sustentava a gente. Porque meu pai sempre ia atrás e persuadia, e ela perdoava e ele voltava. Tanto que na cidade que a gente morou, eu estudei em 8, 9 escolas, assim, porque a gente mudava de bairro, então mudava de escola, né? Então, até o ensino médio, se eu não me engano, eu estudei em 8, 9 escolas a última vez que eu tava pensando. E a gente morou em muitas casas diferentes, bairros diferentes, devido a isso, né? Sim. E Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso acontece hoje, né? Isso você está falando há quantos anos atrás? 30 anos atrás, 35 anos atrás, né? E isso acontece hoje no cenário, né, da periferia, que vocês fazem esse trabalho, ainda existe esse perfil de pessoas que têm, às vezes, esse abuso, tanto psicológico como essa questão da agressão física, de mulheres que têm, e são essas crianças que frequentam o espaço de vocês, que está ali junto no projeto? Existe muito. Aí teve uma mudança ao longo do tempo, né? O mundo está mudando, há mais informação, há mais conscientização, mas não é algo que se extermina do dia para a noite, né? Então tem muito, tanto que hoje, dentro do nosso trabalho, envolver essa questão da saúde emocional, da gestão das emoções é algo extremamente urgente para a Missão Intensidade. Hoje a gente tem mais de 30 psicólogos, psicopedagogos aportando serviço voluntário dentro da Missão Intensidade, porque a gente entende que a gente, antes de arrumar emprego, antes de gerar qualquer tipo de oportunidade para a comunidade, a gente precisa arrumar a cabeça. Legal, né, galera? Então, e passa muito por essa série de violências, porque como eu estava te dizendo, não é só a violência física. No meu caso, eu sofria de baixa estima, eu não tinha autoconfiança nenhuma. Eu era uma criança que quando eu ia dormir, eu chorava debaixo da coberta, sem saber porque eu estava chorando. Eu estava na escola, eu saía da escola e ia para o banheiro chorar, sem saber por que gerava. Não tinha esse tipo de conversa, esse tipo de intervenção. A minha mãe não tinha essa habilidade para chegar, porque assim, ela tinha que fazer a roda girar, né? Ela tinha que apanhar do meu pai, ela tinha que arrumar a casa, ela tinha que botar comida em casa. Ela não tinha tempo de chegar e falar, pô, você não é feio ser negro, você tem que ter um orgulho de ser negro. O seu cabelo não é duro, não é ruim, o seu cabelo é crespo. Ela não tinha essa possibilidade de fazer esse tipo de diálogo. Então você aprendia sozinho, aprendia na marra, né? Então, eu cresci com essa questão da baixa autoestima, da baixa autoconfiança, e isso acontece muito hoje nas periferias ainda. Então, é extremamente necessário essa imersão da comunidade dentro do mundo da psicologia, da saúde emocional, da gestão das emoções, e se torna extremamente relevante a presença desses profissionais dentro da periferia. Uau, não tinha pensado nesse ponto. E assim, desse Rodrigo que você está me falando aí, né, que teve todas essas dificuldades, né, esses problemas, e a gente sempre fala que ser empreendedor é ser um solucionador de problema, da onde veio esse start para começar esse projeto? Porque não teve uma base, né, não teve algo que falasse assim, agora eu vou começar um projeto. Como que foi? Conta pra mim, da onde surgiu? Então, você teve toda essa questão, né, pessoal aí, e hoje a gente vê um novo Rodrigo, mas aonde que foi esse processo aí? Boa, Tati. Boa. Já começa lá atrás. Hoje eu consigo entender que começou ainda quando criança, que ainda no meio da situação, eu creio muito em propósito, Tati. Creio muito em propósito, creio muito em dons e talentos que você já nasce com eles. A questão é quando a gente vai entender esses dons e talentos no meio do caminho. Eu me lembro que no início da década de 90, eu não sei qual que é a sua idade. 19, não vou revelar aqui. Imagino. Não quero gerar esse constrangimento aqui para todo mundo. Mas eu me lembro que no início da década de 90, quem tem aí
mais de 35 anos vai se lembrar que se passava muito na TV, aqueles menininhos magrinhos, negrinhos, barrigudinhos na África, né? 92, 93, se falava muito na fome na África, né? E aí eu olhava aquelas crianças assim, eu estava em casa, não tinha nada que comer, mas eu chorava porque o menino lá na África estava passando fome. Eu me lembro que em casa de mineiro, assim, a gente vivia muito entre a fartura e a escassez. Domingo não tinha nada para comer, no outro domingo tinha churrasco. Porque juntava tio, tia, vizinho, eles iam encher uma laje, faziam uma feijoada. Então o pobre tem muito disso, né? Até porque também falta, outra coisa que falta muito que a gente precisa hoje, educação financeira. Né? Não se trabalha educação financeira nas escolas, na comunidade, né? Então hoje você não tem nada e quando você tem, você gasta tudo. Meu pai, ele quando estava na época das vacas gordas, ou o dia que era um dia bom, ele chegava e pedia a minha mãe para fazer um arroz doce, uma canjica, uma comida diferente, e ele falava, ó, deixa os meninos comer à vontade, porque você não sabe quando vai ter de novo. E aí a gente comia até passar mal, entendeu? Aproveitem aquela disputa, né? Já começava aí. E isso gera uma cultura relativamente ruim ao longo do tempo, porque você cresce também pensando, hoje eu estou com dinheiro, eu vou estourar tudo. Vou gastar tudo porque vai acabar, né? E isso é da questão da educação financeira, você falou, né? Não tem na escola, não tem em outros lugares, não tem numa graduação, não tem uma pós-graduação, né? A não ser que a pessoa de fato procure aquilo, mas hoje não é uma ferramenta que é usual, né? Que todo mundo vai lá e tem essa não é cultural, né? E precisa ser incutido, porque como você falou, a gente vem com vários fragmentos, né? Exato. E aí, por exemplo, quando tinha esses eventos, esses aniversários, esses encontros de família, o que acontecia muito? O pessoal pensa muito na comida e na bebida alcoólica, mas o pessoal esquecia sempre de comprar bebida para as crianças. E eu ali com 13, 14 anos já trabalhava, comecei a trabalhar com 8 anos com meu pai. E aí eu já trabalhava. E aí o que eu fazia? Quando tinha esses encontros de família, eu ia lá e levava um refrigerante, com 13, e eu comprava o refrigerante para as crianças. Então você vai vendo que já tem uma raiz, né? Já tem algo plantado em você. Eu jamais imaginaria que eu teria um projeto social, fundaria um projeto social, qualquer coisa do tipo. Mas lá atrás, o meu sentimento de compaixão por aquelas crianças, o meu agir já demonstrava muito que já aponta para hoje, né? E aí, vou crescendo nisso, né, sem autoestima nenhuma, sem autoconfiança nenhuma. Então, eu consigo olhar muito para mim ao longo do tempo. Eu sempre fui muito autorreflexivo, mesmo em meio a esse caos. Eu sempre gostei de ler muita autoajuda. Minha mãe, ela trazia muita coisa da casa, das patroas, né? Sempre doação de roupa, doação de livro e tal. E um dia veio um livro muito bacana, que eu lembro, eu chamava Companheiro de Viagem. Era um livro da capa dura, assim, pequenininho. E ele era tipo um pão diário. Uhum. E ele tinha um poema, uma reflexão, e cada dia eu lia isso com 14, 15, pouco mais. Uhum. E eu lembro que foi um livro que eu gostei pra caramba. Enfim, com 20 anos, então, eu saio de Minas Gerais, volto para São Paulo agora, para Mogi. Sozinho? Não, os meus irmãos já moravam aqui. Eu tinha 3 irmãs e um irmão, porque devido ao ambiente muito ruim que tinha em casa, meus irmãos saíam muito cedo, com 15, 14 anos, eles saíam de casa para fugir do ambiente. E aí a gente tinha uma raiz familiar aqui já. Uhum. E aí eles já estavam aqui. Daí eu venho para cá. Só que quando eu chego aqui, eu vou morar na Vila Natal. Quem é de Mogi conhece a Vila Natal, é um ambiente, né, também de periférico também. A minha chegada é uma chegada bacana, não sei se você lembra lá do Maluco no Pedaço, o Will Smith chegando lá na casa do tio Phil, ele vai olhando para a cidade, assim, dentro do carro. A minha chegada em São Paulo, aqueles prédios, a placa das multinacionais, aquilo ali para mim foi um encanto, né? E aí quando eu chego em Mogi, eu vou morar na Vila Natal, você acaba sendo inserido no ambiente que tem, né? E eu encontrei um ambiente de bebida, de droga, de mulherada. Então, assim, eu chego em 2002, em março, um pouco antes de março, eu cheguei em março, e eu fico mais ou menos 6 meses, assim, tomando pinga com limão no boteco de segunda-feira à noite, assim, né? Era 3 horas da manhã, eu tava na Divinéia, tomando dreia com mel. Só que na minha cabeça, no meu coração, ficava assim, eu não nasci para isso. Eu não sou daqui. Isso ficava martelando muito em mim, desde criança. Eu sempre carregava algo e falava, você vai fazer algo diferente.
Então isso martelava na minha cabeça, martelava no meu coração. E aí, em 2002, ainda uns 6 meses depois, eu vou trabalhar no Clube de Campo de Mogi. E aí, acho que é o primeiro, talvez segundo divisor de águas da minha vida, que eu acho que voltar para São Paulo é um primeiro, mas o Clube de Campo foi extremamente importante, porque eu passo a ter um relacionamento com pessoas de um nível sociocultural e socioeconômico diferente. O quanto o referencial faz diferença. Eu começo a lidar com o Clube de Campo de Mogi, você tem as pessoas, talvez as pessoas com maior poder aquisitivo estão ali dentro, artistas, enfim, uma série de pessoas. Eu vou trabalhar na academia do clube, então eu tenho uma proximidade muito grande com as pessoas, e aquele ambiente fez muito bem para mim. Fez muito bem para mim. E aí, dentro disso, tem algo muito importante, que é o quê? Eu falei para você que eu cresci com o problema da cor, com o problema de ser negro. Eu achava ruim ser negro, isso era uma das coisas que me gerava mais baixa autoestima. Quando eu chego em Mogi, em São Paulo, às vezes no final de semana eu ia com os meus irmãos, minhas irmãs para República, para 25 de março, comprar roupa, aquela coisa toda, só de Mogi também, o que eu percebia muito? Que em São Paulo tinha negro bem sucedido, que era diferente de Minas. Minas é muito claro que o pobre, ele é branco e negro, majoritariamente negro, mas tem o branco, mas o rico é branco. Isso ficava muito definido no interior de Minas. Quando eu chego aqui, eu vejo os negrão andando de carro importado, dando aula em faculdade, os grupos de samba tocando, uns caras cheios da marra e tal. Eu falo, cara, aqui é diferente pros pretos. Então isso me deu uma inspirada também. E no Clube de Campo eu também tive um pouco dessas referências. E aí eu resolvi, então, o Clube de Campo respira educação física, né? Natação, bocha, tênis, futebol. Eu resolvi fazer a faculdade de educação física. Que legal, ali que você teve o start para uma graduação. Ali. Que bacana, através desses referenciais. Exato. E olha para você ver, né? Poderia ser o inverso, mas é muito a ótica do olhar, porque você poderia falar, aqui não é para mim, são pessoas de outra classe social. Não, peraí, eu tenho uma oportunidade, deixa eu ver o que eu consigo ter de oportunidade, ou quais são as oportunidades, né? Que bacana, ótica de olhar, eu acho que é bem isso. E uma coisa que eu tenho, Tati, até antes, oportunidade, se eu falar uma palavra, eu aproveito as oportunidades. Isso aqui para mim hoje é uma oportunidade. Eu não perco oportunidade, eu aproveito todas. Então, eu tenho muitos, pode dizer, padrinhos, amigos, pessoas que me ajudaram ao longo do caminho. Mas eu falo lá no projeto, porque quando você tem um projeto social e você gera muitas oportunidades, e algumas pessoas aproveitam essas oportunidades, elas começam a criar uma série de idolatria por você, né? Sim. E o primeiro ponto é eu mostrar tanto para os que aproveitaram as oportunidades e para os que não aproveitaram, que eu não sou um deus, qualquer coisa do tipo, eu sou um cara totalmente falho, então eu deixo muito claro na relação as minhas fragilidades, para que não haja esse tipo de idolatria. E para aqueles que aproveitaram e que deram muito certo, eu falo para eles, o cara que gera oportunidade é um cara bacana, mas o cara que aproveita a oportunidade ele é melhor. Porque gerar oportunidade é legal, mas só vai fazer sentido se o cara aproveitar. Sim. Então, melhor não é o que gerou oportunidade, melhor é o que aproveitou a oportunidade. Que legal, Rodrigo. E aí, então, nasce esse desejo lá. Fui fazer faculdade de educação física com todos os desafios financeiros, pessoais, fui. Aí é o segundo divisor de águas, educação, estudar. Educação física mudou o meu olhar para o mundo. Foi sensacional, abriu um outro network de relacionamento, de conhecer novas pessoas. Foi meu segundo ou terceiro divisor de águas. E aí eu faço educação física, faço pós-graduação, e aí eu acho que é onde entra na sua pergunta. Porque eu chego em 2011, já muito consciente desse meu papel social, já muito consciente de que havia desigualdade, de que eu precisava fazer alguma coisa, só que ainda com um caráter muito revolucionário, com um caráter ainda carregando muita mágoa, é como se fosse uma luta de nós contra eles. Sim, uma rivalidade. Uma rivalidade. Não era nem essa questão da transformação, era tipo essa questão de poder, né? Não estão fazendo, eu vou fazer e vamos ver acontecer. Era meio que isso? Assim, eu me achava o defensor dos fracos e oprimidos, o representante da classe oprimida.
porque a educação, apesar de extremamente importante, ela te traz esse conteúdo intelectual, e se você não saber lidar com isso, você acaba gerando se torna uma ignorância, a própria sabedoria, o próprio conhecimento se torna uma ignorância a partir do momento que você usa isso para ter poder sobre as pessoas, para atingir um outro determinado grupo, né? Orgulho, né? E aí eu passo por uma desilusão amorosa nesse período. Sempre bom, né? Isso traz a gente para a realidade. Exatamente. E a desilusão amorosa me levou para onde, além da realidade? Para a igreja. Né? Que todo mundo chega na igreja quebrado, né? Se não é por amor, é pela dor, né? Não, mas eu acho que 99% é pela dor. Dificilmente, ou vai por raiz familiar já, né? Mas enfim. E aí, nesse processo, aí eu entendo a questão missionária, a questão missional, e entendo que não é essa questão revolucionária, nós contra eles, mas sim o amor de Deus precisava ser manifestado. Entendo? E aí isso faz mais sentido para mim, ser equalizado dentro de mim, e aí eu vou tendo as minhas experiências com Deus no ambiente da igreja. E em 2011... eu estava vivendo, na verdade eu me converto em 2010, né? 2011 eu termino a minha pós-graduação e dentro da igreja a gente estava combinando um processo missionário que não deu certo, e eu entro numa crise eclesiástica missionária, numa briga com a igreja, de certa forma, com o sistema, né? E aí qual que é a minha crise? Eu vou seguir carreira acadêmica, vou ser professor universitário, vou abrir uma academia ou vou ser missionário no sertão nordestino. E de 2011 a 2014, uma série de coisas começa a acontecer na minha vida, mas girando em torno disso. Eu digo que eu não tenho mais sossego na vida de 2011 e 2014. Eu sou constrangido pelo Espírito Santo a todo momento. Você queria ter essa carreira profissional, se desvincular essa questão ministerial, mas ao mesmo tempo você tinha esse incômodo do Espírito Santo, tipo, preciso fazer algo, preciso gerar essa mudança, é isso? Eu não sei nem se é a pauta para hoje, para agora, se vai sair Tudo da né? pauta, né? Mas eu creio que a igreja, como qualquer outra instituição, ela erra nos seus processos, né? E a gente como... Onde tem pessoas, tem problemas, né? Exato. E aí eu acho que a gente conduz porque existia uma possibilidade real de eu ir para o campo missionário atrelado à igreja. E essa relação, a forma que isso foi conduzido lá no final deu muito errado, assim, as coisas não deram certo. Então, passa por aí, porque na verdade, qual que era o meu desejo? Abrir mão de tudo aquilo que eu fazia quanto profissional de educação física, quanto construir uma carreira profissional e ser missionário no sertão, ainda que eu usasse a minha profissão para o trabalho missionário. A grande questão a igreja, de maneira geral, pelo menos, hoje as coisas têm mudado, mas enfim, de maneira geral, o missionário é o cara que abre mão do seu sonho, abre mão dos seus projetos, abre mão da sua profissão, vai para um lugar inóspito, vai viver com a oferta da igreja e oferta dos irmãos, e se alguma coisa não está dando certo lá, porque ele está sem fé, ele não está fazendo as coisas certas. Então, ele abre mão de tudo aquilo que ele construiu, ou deveria ter construído em termos dessa ideia, vamos dizer, do mundo, né? Tudo fora da parede do templo. Aí a igreja conduz ele a pensar que, se você vai ser um missionário na África, o seu trabalho você não vai precisar do seu trabalho lá. Você não vai precisar do seu carro lá, vende ele para ele virar um dinheiro para você se sustentar lá, entendeu? A igreja não cria um plano de carreira para o missionário, a igreja não ajuda ele a criar um fundo de reserva. Então o missionário, em algum momento, já aconteceu e eu conheço, que o missionário morreu em campo e a família precisou depender de cesta básica da igreja. Volta a mulher e os filhos dependendo de cesta básica da igreja, sem não ter nem, às vezes, onde morar, porque o missionário ele foi construída a ideia missionária de uma forma muito complicada. E talvez isso aconteceu comigo. Então, dentro dessa minha formação missionária eclesiológica,
ficou essa dualidade, ficou essa coisa meio dúbia, assim. Então, sua educação física vai servir lá no campo, ser professor de futebol no campo só, e vai ser missionário. Ou você fica como educador físico ou você vira missionário. E hoje dá para você fazer as duas coisas, né? Eu entendo que daria para fazer as duas coisas. Na verdade, a gente costuma dizer, né, que não é só quem está lá no campo de missões que é um missionário. Às vezes é numa escola como educador físico. Não é só quem está num púlpito que é um pastor. Às vezes é dentro de um hospital, um médico. Com aquilo que você faz, você precisa impactar pessoas, né? Mostrar esse amor de Deus. Então, às vezes as pessoas rotulam, criam modelos que não existe um modelo, né? De fato, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Não tem uma fórmula mágica, um padrão. Cada um com aquilo que Deus foi forjando no caráter, na personalidade, enfim, né? Quanto mais a gente se conhece, automaticamente mais a gente sabe no que nós somos bons. Igual você falou, vem lá atrás, na minha infância, que gerou tudo isso, né? Enfim, eu acho que é basicamente isso. E aí, dentro dessa decepção que você teve, né? De ir para missões, o que aconteceu? Eu fui dar uma escola, numa escola na periferia de Mogi, em 2011, né? E estou dando aula lá em 2011, 2012, vivendo o processo, que é extremamente importante. 2014, uma mãe entra na escola, eu estou chegando com as crianças, ela entra na sala de diretor e ela fala, ó, estou indo trabalhar na zona, não tenho nada o que comer em casa e não adianta me denunciar. Mogi, em Mogi? Mogi, aqui em Mogi. Não tenho nada que comer em casa, estou indo trabalhar na zona, as crianças vão ficar sozinhas, não adianta me denunciar. E se alguém quiser, eu vou pagar para olhar as crianças, que eu acho que ela nem iria, né? Mas ela deu essa cartada por quê? Os órgãos públicos têm por obrigação denunciar maus tratos, abandono. Então, se ela saísse à noite e as crianças ficassem em casa sozinhas, ela seria alvo de denúncia. Então, ela transfere a responsabilidade para a direção da escola, dizendo, olha, eu não tenho o que comer em casa, você vai fazer o quê? Vai me denunciar? Só que quando ela fala isso, a monitora que estava junto comigo compartilha ali comigo, e eu sou tomado de choro, no pátio da escola, com as crianças do lado assim, e eu sinto uma voz muito profunda falando comigo. Eu chamei a faxineira da escola, que morava no bairro, e falei para ela, olha, vai cuidar das crianças, porque você mora aqui, você protege elas e ainda ganha uma grana. E ela olha assim, muito profundamente nos meus olhos, e ela fala assim, ó, você não sabe de nada da vida dessas crianças, você não sabe nem onde elas moram. E aí caiu a minha ficha que eu fazia o quê? Eu pegava o ônibus, parava na porta da escola, entrava para a escola, dava aula, lidava com as demandas do bairro dentro da escola, saía da escola, pegava o ônibus e ia embora. Eu não conhecia o bairro, eu não conhecia, né? É o que um profissional faz, você fazia ali o que estava combinado, Exato. De fato, mas que talvez não se encaixaria naquilo que tinha como propósito na sua vida, né? Sim. Aí eu falei, não, eu quero saber, então, me leva lá. Isso foi numa quarta-feira. Aí no sábado eu vou lá, até com um casal de amigos, talvez alguns de vocês conheçam, que é o Dan e a Júlia, que estão em Caruaru hoje. E aí a gente foi pra lá no sábado. Quando eu chego lá, assim, 5 minutos da escola, você tem um bairro de periferia, basicamente organizado com os seus desafios, mas dentro do bairro tinha uma invasão. Era um buraco com 80 famílias morando dentro, casas de madeira, 10 pessoas morando dentro de um cômodo de chão de terra. Eu entrei numa casa e primeiro eu descobri que a maioria dos meus alunos moravam ali. Eu entro num barraco onde tem um vaso sanitário, uma cortina de plástico e um fogão. Então, enquanto o menino tá ali fazendo cocô, a mãe tava cozinhando aqui, e mexeu demais comigo. E aí eu sou tomado de 3 sentimentos. Primeiro, sentimento de inconformismo, onde você fala, Mogi das Cruzes, uma cidade rica, São Paulo, o estado mais rico da federação, e você vê pessoas ainda morando nessas condições. Por mais que você saiba, é diferente quando você vê. Tem uma frase de um padre que ele fala que a sua cabeça pensa a partir de onde seus pés pisam. Então, muitas vezes, por mais que eu fale, se você não for e não ver, você não vai entender isso. E aí, o primeiro, eu tive esse sentimento. O segundo, Tati, um sentimento de compaixão. De você olhar para aquelas pessoas e falar, aí tem alguém da minha raça. Aí tem alguém na qual eu compartilho das mesmas emoções. Que eu imagino que a dor dela, ao passar fome, ao sentir frio, ao ter dor, por mais que a gente deva amar e ame e cuide dos animais,
a gente não consegue entender a profundidade de um sentimento de um animal, mas de um ser humano a gente sabe, porque somos filhos do mesmo pai, somos da mesma raça. Irmãos, é isso, um sentimento de irmão, né? O que Isso. você faria se fosse a sua irmã, de fato? Quando a Exato. gente considera como irmão, não como um objeto, como uma pessoa insignificante. Esse é um sentimento de irmandade, né? E então esse sentimento de compaixão me toma muito, mas principalmente o sentimento de identificação, porque eu havia crescido numa realidade parecida, eu olho ali os negrinhos correndo e eu falo, aquele ali era eu há 25 anos atrás. Eu vejo uma mulher chegando cansada da faxina, aquele olhar de sofrimento, às vezes precisando de uma cesta básica. Eu falo, essa aí era a minha mãe há 25 anos atrás. E aí eu falo, meu, deu certo pra mim. Porque eu já estava num processo de ascensão então eu sou o cara que passou por todos os desafios da periferia, por todos os desafios de má habitação, falta de alimentação, baixa estima, e eu cresci, estudei, fiz pós-graduação, casei, fui passar lua de mel em Santiago, comprei a minha casa, comprei o meu carro, tenho internet, banho quente, a gente fazia fogão de lenha, né, com tijolo, buscava graveto no mato, esquentava a água na lata e tomava banho de canequinha no banheiro. E eu tenho banho quente. E eu falei, meu, eu posso ser um referencial para essa galera. E aí eu me lembro de sair de lá, reuni uns 30 amigos numa sala e falei, olha, a situação é essa, o que vocês podem fazer, o que a gente pode fazer? E aí ele falou, eu toco violão. Outro falou, eu sei falar inglês. Outro falou, eu não sei fazer nada, mas eu quero estar lá com vocês. E aí, 28 de fevereiro de 2015, a gente começa efetivamente o trabalho da Missão Intensidade. A gente funda a Missão Intensidade, 28 de fevereiro de 2015. Ou seja, hoje, 7 anos aí nessa trajetória. E surgiu, né, aí de uma indignação, de um problema onde você conseguiu juntar forças. Eu sei que não é fácil, a gente está falando de uma forma resumida, mas eu imagino o tanto de dificuldade de até chegar aí, né, no desenvolvimento desse projeto, mas algo que foi assim essencial foi ter passado por aquilo, entender de fato a dor do outro. Então tudo aquilo não foi à toa, né? Você teve todos aqueles problemas, aquela dificuldade para hoje falar, eu sei que você está passando, deu certo para mim, vai dar certo para você, né? Eu acho que mais do que você falar teorias ou qualquer coisa do tipo é ter vivido aquilo, ter a prática daquilo, né? Ter propriedade. E como que funciona o projeto hoje? Rodrigo, conta pra nós. Tati, o projeto hoje, ele é uma empresa. Primeira coisa que eu falo que ele é uma empresa. A Missão Intensidade, ela é uma empresa que ela tem um produto, que é aquilo que ela oferece enquanto atividade. Ela tem um cliente, que é um cliente exigente, que é a comunidade. E ela tem seus investidores, que são todos aqueles que investem em recurso financeiro, humano ou material lá. Para esse investidor aportar recurso lá, ele precisa ver que o cliente está consumindo esse produto, agregar valor nesse produto. Então a gente tem trabalhado entender que a gente realmente é uma empresa, ainda que do terceiro setor. Hoje a gente trabalha com esporte, cultura, qualificação profissional e empregabilidade, com crianças, adolescentes e jovens de 4 a 29 anos. Então, hoje a gente atende 200 beneficiários dentro dessa faixa etária com essas atividades. E está começando também com as mulheres, né? Sim, a gente com as hoje, mães, isso, né? Que você está lá somando com a gente lá, a gente acaba criando projetos de geração de renda para a comunidade. A gente entendeu com as mães que era um grupo que precisava ser assessorado nessa questão de geração de renda, porque na maioria das vezes elas são as chefes de família, muitas das vezes elas não conseguem trabalhar porque tem que cuidar dos filhos, então a gente precisa criar projetos de geração de renda até para aumentar o PIB da comunidade. O dinheiro precisa ser produzido na comunidade e ele precisa ficar dentro da comunidade, né? Ainda existe, né, esse lugar de invasão, né? Você me levou até lá, eu vi, ainda tem essa parte de saneamento exposto, né? Tem essas crianças. Tudo isso ainda existe, não é algo que ficou para trás. Não é porque o projeto existe que solucionou todos os problemas, né? São doses homeopáticas, mas ainda existe essas crianças, essas mães, essas dificuldades, certo ou não? Existe.
a gente está num processo para resolver esses problemas, tem muita coisa boa acontecendo nesse sentido, até porque eu falo que o projeto social tem que ter começo, meio e fim. A gente não pode fazer algo para ficar alimentando a pobreza, a gente tem que erradicar a pobreza. E aí entra uma falha na maioria dos projetos sociais. A gente faz algo ali sempre para estar alimentando o sistema, alimentando a engrenagem. Não, a gente tem que acabar com o problema. Porque como, né, a gente, no ambiente empreendedor, a gente fala que a grande questão não é a gente se apaixonar pela ideia, é se apaixonar pela dor. Porque quando a sua ideia, ela pode ficar desatualizada, você vai precisar inovar. Mas a dor, ela vai mudando ali e você vai trabalhando em cima da dor. Então, assim, se a gente resolver o problema do Novo Horizonte, a gente fecha as portas e vai para outro lugar. Perfeito. Mas a gente precisa resolver o problema, a gente não pode ficar a vida toda ali. Então, hoje nós temos uma metodologia de gestão definida, nós temos nossos processos mapeados, estão em processo de mapeamento, padronizados. A gente, em 2020, a gente já estava num processo de profissionalização bem bacana. Nos 2 primeiros anos da missão, como a gente encontrou um ambiente de muita miséria, a gente começou a fazer aquilo que a gente se propôs quanto instituição, que era das oficinas. Porém, a gente dava muita coisa, cesta básica, remédio, levava gato para o veterinário, levava criança para a criança meia-noite. Depois de 2 anos, a gente estava extremamente cansado, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. A gente falou, ou a gente continua a fazer o que a gente está fazendo, que é muito bacana, mas as pessoas não vão mudar, ou a gente para, ou a gente faz um projeto social sustentável, transformador. Foi onde a gente buscou uma consultoria empresarial com o Gabriel Bastianelli, com o Everton. Legal. Fizeram tudo no nosso planejamento estratégico de longo prazo. Então hoje a gente tem um planejamento estratégico de 10 anos. A gente sabe onde a gente quer estar em 2030. Metas, padronização, processo, que legal. Tem tudo isso Mesmo hoje. Mesmo sendo uma organização filantrópica, né, tá aí no terceiro setor de alguma forma, é uma empresa e precisa de toda essa questão da gestão também, né? Precisa de todo esse processo e a gente tem feito isso muito bem. Tanto que talvez não, um dos nossos grandes desafios, por mais engraçado que pareça, é fazer a comunidade consumir esse produto e consumir esse produto da forma que a gente entende que ele precisa ser consumido. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. A gente tem lá um curso de qualificação profissional para jovens de 4 a 29 anos. A gente oferece curso de tecnologia, tá? A gente faz programação, lógica de programação, a gente está pensando em mercado, a gente não fica só ensinando lá a informática básica, não, a gente está pensando em preparar ele para o mercado. O que o mercado está pedindo hoje? Programação. Vamos explorar esse mercado. É claro que nem todos vão ser programadores, a gente está preparando ele para ser operador de caixa também, porque ele não tem essa preparação. Mas a grande questão a gente fez 52 matrículas. Começamos a aula dia 7 de fevereiro com 45 alunos. Hoje, caminhando para o final do curso, que é um curso de 4 meses, a gente está na reta final, a gente está com 28. Então você imagina, 52 inscritos, 45 começam e a gente está terminando com 28. A gente tem um processo de evasão muito grande. E eu ofereço para eles o curso, uma professora remunerada. Cada um desses alunos tem um mentor de carreira e um mentor de inteligência emocional particular. Essas mentorias são todas online, com uma possibilidade real de empregabilidade ao final do curso com os nossos parceiros. E muitas vezes eu não consegui manter 50% das inscrições. Por quê? A periferia ela tem uma cultura. Imagina um buraco onde as pessoas nascem dentro desse buraco e ali existe uma cultura. De muitas coisas boas, que a periferia tem muita coisa bacana, muita cultura que deve ser preservada e replicada, porém, na sua maioria, você encontra ali drogadição, gravidez na adolescência, alcoolismo, violências de diversas naturezas. E todo mundo vai fazer o quê? Vai reproduzir aquela cultura ali dentro. Reprodução de ciclo de pobreza e miséria. O que acontece? Algumas pessoas olham para cima e elas veem que tem uma claridade, que é um mundo lá fora. Alguns ousados resolvem sair para tentar entender o que tem ali fora. E eles saem, descobrem que há um novo mundo, encaram todos os desafios que tem ali e vencem. E aí, o que essas pessoas fazem? Elas voltam para dentro do buraco e falam, vamos sair daqui que tem vida lá fora. Tem algo lá fora que pode mudar toda a realidade, coisas que aqui dentro não tem. E é isso que a gente faz hoje, isso é o nosso funil de venda. Perfeito. Nosso funil de venda é entrar na escola, é entrar nas igrejas,
É ir lá na praça, no meio do fluxo e falar com eles, meu, a gente está oferecendo algo para vocês aqui que pode mudar toda a sua realidade, que pode transformar toda a vida da sua família. Uma vez você falou para mim assim, Rodrigo, que deixar eles, o mundo tecnológico próximo deles. Me explica um pouco disso, quais são os benefícios disso, né? Que eu lembro assim que foi algo bem pontual e importante, mas eu não lembro, não sei aqui fazer um resumo. Explica para nós como que funciona essa questão de inserir tecnologia para pessoas às vezes que não têm nem a condição de ter um celular, né? Me explica o porquê, qual o benefício? Tati, se a gente não reduzir a desigualdade digital, a gente vai aumentar demais a desigualdade social. Porque a pandemia, ela veio para mostrar que o mundo é digital, ela veio para reforçar, né? Falar, gente, acorda que o mundo é digital, a gente veio para isso. E a periferia, ela se viu completamente perdida, porque todos os auxílios que teria que buscar era por meio digital, cadastro em plataformas online, aplicativos. A Missão Intensidade, em meio à pandemia, em março de 2020, abril de 2020, ao longo da pandemia, a gente fez mutirão no meio da rua, ligou notebook, mesa, cadeira, levou um monte de gente corajosa aqui no ápice da pandemia, para você cadastrar o auxílio emergencial do povo. Então você entra lá nas redes sociais, vai ver que tem fotos nossas no meio da rua, em abril de 2020, maio de 2020, onde estava no ápice da pandemia. Porque tinham pessoas morrendo de Covid, mas já tinha pessoas lá na comunidade morrendo de fome, às vezes. Fome, de esgoto a céu aberto. Esgoto a céu aberto. Pessoal pergunta... Isso não estava sendo divulgado na mídia? Não. O pessoal pergunta se morreu muita gente de Covid lá. Fala, Covid morreu pouco, mas de esgoto a céu aberto, desnutrição, questões derivadas da má alimentação. Porque quando você pega uma comunidade onde a base alimentar dela é salsicha e miojo, qual que é a expectativa de vida dessa pessoa? Então, a gente fez isso. E aí, a tecnologia é extremamente importante, porque para a gente acelerar esse processo de reduzir a desigualdade social. Porque muitas vezes, o que eles entendem como tecnologia? É um celular na mão, quem tem, Facebook e WhatsApp. Ou no Instagram para ficar um comparativo daquilo que, né, é um cenário perfeito para coisas que nem tá vivendo ali às vezes. Né? Quando acessam, Tati, porque a gente até fala lá na missão que o nosso Instagram, por exemplo, como Instagram institucional, ele atende quem está fora da comunidade, nossos possíveis parceiros, investidores. Quando a gente quer falar com a comunidade, é o Facebook que fala com a comunidade, é o WhatsApp, porque nem todo mundo da comunidade está no Instagram. Mas enfim, então a gente precisava fazer esse processo com que eles entendessem. Quando o menino chega lá com 14, 15 anos para fazer uma aula de tecnologia pra gente, aquilo parece um alien na frente dele, parece um bicho de 7 cabeças. Então a gente precisa criar uma cultura digital, a gente precisa aumentar o leque de possibilidades boas, porque ele tem um leque de possibilidades ruins que ele pode acessar, um monte. Então a gente precisa aumentar o leque de possibilidades boas para dar mais possibilidades de escolha para ele. Então a menina do balé que chega lá, Tati, de manhã no sábado, ela toma café, ela faz 1 hora de balé clássico. Com uma mega professora. Uma professora contratada, remunerada, que passou por análise de currículo. Ela sai de lá e fica 1 hora na sala de tecnologia, estudando programação. Depois ela sai 1 hora e fica com a psicóloga ou com a psicopedagoga fazendo desenvolvimento socioemocional. Então é uma trilha. Hoje ela tem a ferramenta, ela tem o mindset, mudança de pensamento e a expectativa de mudança. Isso. Que legal. Porque o balé clássico hoje, a formação dele são 9 anos. A nossa proposta para a menina e para as mães é que ao final dos 9 anos essa menina chegue formada uma bailarina, ou ela seja uma professora de balé, ou no muito, uma cidadã muito bem formada, muito bem direcionada para ser inserida no mercado de trabalho, numa faculdade. Então essa é a nossa proposta. Eu converso com o nosso time lá e falo, cara, eu não vou fazer nada aqui no qual eu não pagaria para os meus filhos fazer. Porque a comunidade ela sempre se acostumou com o resto, com o pouco. Porque o poder público manda o resto para lá, a sociedade civil não costuma olhar para lá, o setor privado não vem aqui. Então a gente não vai trazer resto para cá.
Então, essa questão digital e até mesmo questão socioemocional, a gente está colocando para essa menina de 4 anos. Por quê? Quando ela chegar com 15, com 16, aquilo para ela não vai ser um problema. Aquilo para ela não vai ser uma surpresa. Ela vai ter familiaridade com aquilo. Então, hoje a gente está tendo que trabalhar de uma forma muito acelerada para conseguir equiparar esses meninos hoje para colocar no mercado de trabalho. Perfeito, ótimo. Entendeu? Então, assim, é extremamente importante que a gente vá inserir tecnologia dentro da comunidade. Que trabalho lindo, Rodrigo. E dentro, né, de todo esse processo que você teve, né, na sua vida pessoal, profissional, ministerial aí, né, a gente trabalha com empreendedores cristãos, né, a gente tem esse projeto aí de unidade, que é essa parceria, que é ajudar quem quiser ajudar o teu projeto. Como que funciona? O que eu posso fazer? Às vezes eu não consigo estar lá na comunidade ou dar um pouquinho do meu tempo, outras pessoas podem dar um pouquinho do tempo delas, mas eu tenho recurso, às vezes a minha empresa tem recurso. O que eu faço para poder ajudar o projeto de vocês, né? Ótimo. Até isso, Tati, a gente tem trabalhado de maneira muito profissional. Hoje a gente tem estudado muita pauta ESG, e aí o que a gente tem conversado com pessoas e com empresas? Cara, a gente não aceita ajuda, a gente aceita investimento. Você precisa entender o que você está fazendo aqui é um investimento, não é uma ajuda. Porque ajuda você dá, quando pode. E quando não pode, você tira. Investimento, você espera retorno. E a gente oferece um retorno para você, um retorno social. Quanto vale uma menina de periferia que mora num barraco com a avó e com a tia e com mais 4 irmãos, fazer balé clássico, receber toda a roupa, ter uma psicóloga cuidando dela e ter aula de programação? Agora fala pra mim, quanto que custa uma menina com 14 anos, grávida, onerando o sistema de saúde, onerando a assistência social? Quanto custa um menino de 6 anos que mora com a mãe e com mais 5 irmãos num barraco, chegar no projeto, ter alimentação, um professor de futebol remunerado que passou por uma análise de currículo, uma psicóloga que acompanha ele, aula de tecnologia? Quanto custa um moleque de 14, 15 anos, menor infrator, que rouba o celular da sua irmã, da sua filha no centro da cidade e vai parar na Fundação Casa? Então esse é o investimento que eu te dou. Então, eu não quero ajuda, eu quero investimento. Então, o que eu preciso? Eu preciso de recursos financeiros, eu preciso de recursos materiais e eu preciso de expertise de trabalho. Se você quer agregar a sua marca ao nosso trabalho, se você quer trazer a sua empresa para trabalhar junto com a gente, nós estamos abertos a parcerias. A gente tem uma política de transparência, de prestação de contas muito séria, Tati. Hoje as nossas prestações de contas são públicas, estão no nosso site, estão no nosso Instagram. A gente tem um conselho fiscal ativo que assina as nossas prestações de contas. A gente hoje tem assessoria contábil que emite o DRE, o balanço fiscal. Legal. A gente está trazendo agora... Essa transparência, né? Está trazendo uma auditoria independente, a gente está na busca de trazer uma auditoria para dentro do projeto. Por quê? Eu não quero simplesmente uma palestra, porque a palestra é muito mais, o cara que vai dar a palestra, ele está indo lá, ainda que bem intencionado, para transferir um conhecimento que ele tem, mas ele não volta nunca mais. Isso se a pessoa estiver aberta para receber e entender, enfim, né? Exatamente. Esse viés aí também, né? Essa palestra ela precisa estar inserido dentro de algo que a gente já vem construindo. Contínuo, né? Um processo contínuo. Entendeu? E assim, como que funciona esse investimento? Esse investimento ele pode ser feito de diversas formas. Como eu falei, financeiro, ele pode ser feito de forma material, ou ele pode ser feito com expertise de trabalho. Do financeiro, a gente trabalha com a questão da pessoa física, a gente tem formas, mas principalmente na questão do PJ, do jurídica. Hoje tem a questão do patrocínio, a gente tem cotas de patrocínio, e a gente está com algo bem bacana, que eu queria até gastar não gastar um tempo, mas chamar a atenção. Nós fomos contemplados hoje com a LIC, que é a chamada Lei de Incentivo à Cultura do Município. As empresas prestadoras de serviço, elas podem doar até 20% do seu ISBS para a gente. Ou direcionar para o projeto. Para o projeto. Legal. A prefeitura emitiu uma certidão de que nós somos um projeto idôneo e estamos aptos a receber o 20% do ISS. Que iria para a prefeitura de alguma forma. Ela obrigatoriamente ela paga esse valor já.
Perfeito. E quais são as redes que eu consigo falar com você? Tem Instagram, tem Facebook, aonde eu te acho? Eu vou colocar aqui no vídeo todo o teu contato, tudo para quem tiver interesse em ajudar esse projeto. Mas fala para mim quais são as redes que eu consigo falar com você. LinkedIn, Missão Intensidade está no LinkedIn, Missão Intensidade está no Instagram, Missão Intensidade está no Facebook, Missão Intensidade está no YouTube. @missão_intensidade. @missão_intensidade. Consegue achar lá, tem nossas prestações de contas, nosso relatório de atividades e tudo que a gente tem feito na Missão Intensidade. Rodrigo, muito obrigada. Nossa, assim, é um monte de informação que a gente não tá, às vezes, inseridos nesse meio e não imagina, né? Tanto as coisas positivas que você falou, quanto todos esses problemas que você tratou e transformou em soluções, né? Parabéns, muito obrigada, né? Espero ter outras conversas e é isso. Gente, então nos acompanhem, a gente vai colocar outros parceiros aqui no canal, né? E aqui embaixo vai estar todas as informações sobre o Rodrigo, se você se interessar pelo projeto, tanto para ser como um voluntário, às vezes com o seu tempo, quanto com recursos, né? E essa informação de ISS também que ele falou. Muito obrigada e é isso. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Valeu, gente. Obrigado.